3 dias após os 60. Mais risco de queda sem treino de equilíbrio. Não é uma promessa de juventude, é a frequência que aparece nas recomendações para combinar equilíbrio e força. O ponto não é colecionar exercícios difíceis. É colecionar exercícios difíceis. É entender o que a evidência realmente recomenda, o que ela não prova, e como transformar a orientação em uma rotina segura para conversar com um profissional de saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos mais velhos façam atividade física variada, com ênfase em equilíbrio funcional e força, em 3 ou mais dias por semana para melhorar a capacidade funcional e ajudar a prevenir quedas. A recomendação é populacional. Ela não é uma receita individual. Isso não substitui avaliação médica ou fisioterapêutica. Por que equilíbrio e força aparecem juntos? Porque uma queda raramente é apenas uma questão de caminhar pouco. Levantar da cadeira, recuperar o corpo quando o pé escorrega, virar para olhar para trás e atravessar uma superfície irregular exigem força, coordenação e reação. Caminhar pode ser excelente para o coração. Sozinha, porém, a caminhada não treina todas essas respostas. Vamos separar a promessa em 3 perguntas. Primeiro, 3 dias são mágicos? Não. A diretriz usa 3 ou mais dias como referência para atividades multicomponentes em idosos. Não existe um número que transforma em protegida contra quedas. Segundo, mais intensidade sempre é melhor? Também não. O programa precisa ser progressivo e compatível com equilíbrio, dor, visão, medicamentos e condições neurológicas. Terceiro, um exercício serve para todos? Nem sempre. O risco individual muda-se a escolha e o apoio necessário. Um protocolo simples começa com segurança, não com estabilidade. Faça os movimentos perto de uma bancada firme, de uma barra, com calçado estável e espaço livre. Se já houve queda, tontura, desmaio ou medo intenso de cair, a decisão correta é pedir avaliação antes de testar equilíbrio sozinho. O vídeo não diagnostica e não prescreve. Bloco 1. Força funcional. O movimento mais útil é aquele que você consegue repetir com controle. Sentar e levantar de uma cadeira alta, usando os braços apenas se necessário, treina uma tarefa diária. A dica: comece com poucas repetições e pare antes de perder a forma. A progressão pode ser mais repetições, menos apoio ou uma superfície um pouco mais baixa, mas só quando o movimento continuar estável. Bloco 2. Transferências de peso. Com as 2 mãos próximas ao apoio, leve o peso suavemente de um lado para o outro. O objetivo é ensinar o corpo a encontrar o centro sem pressa. Não feche os olhos e não fique em uma perna só sem supervisão apenas para criar um desafio. A dificuldade precisa aumentar o controle, não o risco. Bloco 3. Caminhada com mudança de direção. Caminhe alguns passos em linha segura, pare, vire devagar e volte. O treino inclui a parada e a virada porque a vida real inclui portas, cozinha, banheiro e obstáculos. Se a cabeça gira ou a visão embaralha, interrompa e procure orientação. Agora a matemática da semana. 3 sessões curtas de equilíbrio e força podem ser distribuídas, por exemplo, em segunda, quarta e sexta. O intervalo permite observar dor e fadiga. Nos outros dias, caminhada ou outra atividade aeróbica pode complementar o plano de acordo com sua capacidade. A OMS também recomenda
atividade aeróbica semanal, mas o total precisa ser adaptado à condição da pessoa. Mas não é automaticamente melhor se a execução se deteriora. O que a evidência mostra sobre quedas? Stace. Revisões sistemáticas encontram benefício de programas estruturados que combinam equilíbrio, força e outros componentes, mas os estudos variam em duração, supervisão e população. Isso significa que o resultado de um programa não pode ser convertido em uma garantia individual. A frase correta é pode reduzir o risco em determinados grupos e contextos, não evita quedas. A objeção comum é: eu já caminho todos os dias, então isso basta. Caminhar é um ótimo começo. A lacuna aparece quando a rotina não inclui levantar, desacelerar, mudar de direção e recuperar o equilíbrio. Acrescentar 2 ou 3 blocos funcionais com segurança pode tornar o treino mais parecido com as tarefas que você quer preservar. Outra objeção: tenho artrose ou pressão alta, não posso treinar. Condições crônicas não produzem uma resposta única. Algumas pessoas precisam ajustar a amplitude, apoio, velocidade ou horário dos medicamentos. A conversa com médico, fisioterapeuta ou profissional habilitado define o limite. Dor forte, falta de ar fora do habitual, dor no peito, desmaio ou sintomas neurológicos exigem interromper e procurar atendimento. O teste de progresso também deve ser simples. Em vez de comparar seu corpo com o número da internet, registre se precisa de menos apoio, se vira com mais controle, se levanta sem impulso e se recupera mais rápido. São marcadores funcionais, não diagnóstico. Repita a avaliação nas mesmas condições e não transforme um dia ruim em fracasso. Como organizar a semana sem transformar a diretriz em competição? Uma sessão pode começar com 5 minutos de aquecimento, seguir com o sentar e levantar e terminar com caminhada curta e uma virada controlada. Na segunda sessão, repita a força funcional e acrescente transferências de peso. Na terceira, pratica a mudança de direção com mais espaço e supervisão se necessário. A sequência é um exemplo educativo, não uma prescrição. A progressão pode ser medida em pequenas decisões. Use menos apoio somente quando a tarefa anterior estiver estável. Aumente o tempo de caminhada sem acelerar a ponto de perder controle. Registre a percepção de esforço e qualquer sintoma. Se a recuperação piorar de uma sessão para outra, reduza o desafio e converse com um profissional. Treino inteligente é ajustar a dose, não vencer um teste viral. Também vale revisar o ambiente. Retire fios soltos do caminho, melhore a iluminação, deixe objetos de uso frequente ao alcance e use corrimão em escadas. Exercício e ambiente trabalham juntos. Uma rotina de equilíbrio não compensa um tapete escorregadio ou uma pressa constante para atender o telefone. Medicamentos e visão merecem atenção especial. Alguns remédios podem causar sonolência ou queda de pressão. Alterações visuais podem mudar a distância e o contraste dos obstáculos. Não interrompa medicamento por conta própria. Leve a lista completa ao profissional que acompanha você e explique quando a instabilidade aparece. A melhor métrica é funcional e repetível. Quantas vezes você levantou com controle? Precisou tocar no apoio ao virar? Conseguiu caminhar até a cozinha sem acelerar por medo? Essas observações são mais úteis do que comparar um único desempenho com uma tabela de internet.
Elas ajudam a decidir o próximo passo com menos exagero. A conclusão é direta. 3 dias não são um amuleto. São uma referência de frequência para incluir equilíbrio e força na semana, dentro da capacidade de cada pessoa. O ganho esperado é mais controle funcional ao longo do tempo, não uma promessa de que nenhuma queda acontecerá. Comece com apoio, progrida devagar e peça avaliação quando o risco não estiver claro. Saúde 60 mais com números de risco real. Inscreva-se. Amanhã, o teste de equilíbrio